Agora o Ziete está entrando. Olá, Ziete, tudo bem? Está ouvindo Oi, bem? Walter, tudo bem? Eu estou ouvindo bem. Ai, desculpe, Ah, deixa eu ajeitar maravilha, aqui. maravilha. Pessoal, então, olha, nossa live de hoje é como sairemos dessa crise mais forte? Com a Alziete Vilena, que está aí. A Alziete é diretora executiva da NTW Belém Metropolitan Tower e da NTW Castanhal. É professora universitária com muita experiência na área de contabilidade, com formação complementar nos Estados Unidos, uma grande amiga e com muita experiência. Alziete, termine de se apresentar e fale aí. E todos aqui que nos assistem. Eu sou a Alziete Vilhena, sou diretora executiva da NTW Belém Metropolitan Tower e também da unidade Castanhal, que nós estamos inaugurando nos próximos meses, tá? Então, volta aí, Walter, com você. Ah, maravilha. Pessoal, nós estamos aí com essa sequência de lives da NTW, contabilidade, entendendo que o melhor que nós podemos contribuir nesse momento de crise é com informação, com conhecimento, com a interlocução com todos os empresários que estão passando esses momentos difíceis. E com mais de 100 unidades, atendendo aí mais de 6 mil clientes, nós temos visto o que tem funcionado em alguns lugares, o que não tem funcionado em outros, e é para isso que nós estamos aqui, para poder compartilhar esse tipo de informação. Nós não sabemos ainda exatamente a dimensão dessa crise. Sabemos que é uma crise grave, que todos os dias nós temos uma notícia nova e que se agrava, é claro, no Brasil, pela falta de consenso entre todos os órgãos do executivo, do legislativo e do judiciário. Hoje nós tivemos a queda do ministro da Saúde, estamos aguardando aí a confirmação do Nelson Teik, que é um oncologista, para assumir a pasta e vamos ver se a gente consegue ter aí uma direção só no Brasil para que os empresários possam ter um mínimo de planejamento no consenso entre executivo, entre legislativo e entre judiciário em todas as esferas da federação. Isso é fundamental para que todos possam se planejar. Muitas empresas têm fechado, já têm fechado. Muitas empresas têm visto aí o seu faturamento cair brutalmente, têm tido problema para poder pagar as contas do mês e muitas empresas estão se redescobrindo nesse processo durante essa crise. E é sobre essa redescoberta, sobre essa reinvenção de cada um dos negócios, sobre como passar esse momento que é grave e tem que ser reconhecido como grave, mas que traz muito aprendizado, que nós vamos conversar hoje com o Ziete. Alziete, é com você. Pessoal, podem ir fazendo perguntas, tá? À medida que for entrando o momento dentro da apresentação, eu vou repassando essas perguntas para o Ziete. Tudo vai ficar gravado, estará no YouTube da NTW Contabilidade ao final. Para quem deixar o curtir o live, fizer a sua inscrição, ele vai receber o vídeo dessa live e o convite de todas as outras. Alziete, é com você. Diga aí, Alziete, como sairemos dessa crise mais fortes? Obrigada, Walter. Então, boa tarde novamente a todos que chegaram agora. Eu sou a Alziete, sou diretora executiva na NTW Contabilidade. Nós temos duas unidades aqui no Pará e nós atendemos empresas no Brasil todo. Eu sou contadora, professora e atuo já há mais ou menos 14 anos com consultoria a empresas de diversos segmentos. Então, eu sou uma otimista de natureza, né? Então, eu penso sempre uma frase que a Luísa Trajano, do Magazine Luiza, sempre fala, que ela tem dois lados do cérebro, um do problema e o outro da solução. E ela só liga o lado da solução. Então, eu aprendi a trabalhar dessa forma, né? Nós sabemos que os problemas existem, mas eles precisam ser resolvidos. E o que você não pode resolver, porque está fora do seu alcance, como exemplo essa pandemia, nós não somos especialistas dessa área, então nós não temos poder sobre isso, então nós não temos o que fazer.
nós temos que tentar tratar e resolver o que está ao nosso alcance. Então, eu achei esse tema muito importante para esse momento, porque nós, na rede, já são mais de 100 unidades no Brasil todo, e de escritórios, atendendo mais de 6.000 empresas que precisam realmente de informações. Além de empresas que estão nos assistindo, empreendedores dos mais diversos segmentos. Então, hoje nós vamos falar para todos vocês, né? E aqui eu vou expor um pouco da minha vivência, né, ao longo desses anos, 14 anos, atendendo diversas empresas, tendo contato direto com vários empresários. Eu pude modelar muito como funcionam as gestões das empresas, né, e trazer isso para o dia a dia do meu CNPJ, da minha empresa, e poder também ajudar as outras empresas que precisam de uma ajuda, né, nesse momento, de uma consultoria. Tá? Então, assim, começando com a minha própria experiência, né, na gestão da minha empresa como, né, empresária do ramo de contabilidade, eu, devido a estudar bastante finanças e tudo mais, então eu sempre me preocupei com o caixa. Né? Então, agora, nesse momento, a frase que todo mundo, toda live a gente está ouvindo, né? O caixa é rei. Ou seja, devemos sentar no caixa agora e analisar o que aconteceu com o caixa, né? Para quem não tem caixa, porque as empresas fecharam há 15, um mês, e não tem caixa, não tem nenhum caixa, né? Para sobreviver nem um mês, né? Querem saber como vão pagar a folha de um mês ainda. Então, é bem preocupante, tá? Porque isso é uma decisão, né, do empresário quando ele está fazendo a gestão da sua empresa. Então, nesse momento, há de se pensar sobre isso, né, que precisávamos ter uma reserva, né, de caixa, pelo menos para alguns meses, para qualquer situação que pudesse acontecer. Agora foi um problema muito sério de saúde mundial, mas poderia ter sido outro motivo, né? Então, realmente, precisamos trabalhar o controle do caixa diariamente, mensalmente, semestralmente e anualmente, para que nós tenhamos uma reserva. Quando a gente fala caixa, não é só dinheiro, são aplicações de liquidez imediata, valores no banco mesmo, né? Que a gente possa utilizar sempre que precisar. Então, temos que ter, dentro do nosso ponto de equilíbrio, da nossa análise financeira, a nossa reserva de caixa para todas as eventualidades. Então, uma reserva de 3, 4, 6 meses, ela é muito importante e agora vai mudar a vida de muitas empresas, porque quem não aprender dessa vez, né, que a gente precisa ter uma reserva, não aprende mais. Então, isso vale muito. E assim, além do caixa, né, é o controle de custos. Então, eu estava assistindo, inclusive, uma entrevista, uma live do CEO da Multilaser, né, que é uma das maiores empresas que fornecem equipamentos de informática e tudo mais, todo mundo conhece, eles pensam muito sobre isso, sobre o controle do caixa, né? Então, que com essa crise, está passando por ele, o CEO, qualquer despesa acima de R$1.000. Só ele pode liberar. Então, a régua baixou muito para poder realmente ter cuidado. E quando ele vai autorizar aquela despesa, por mais que seja de R$1.000, ele pensa, será que eu tenho que gastar isso mesmo? Será que eu tenho que pagar isso? Ou eu posso negociar? Eu posso pedir um desconto? Ou eu posso pagar a prazo? Né? Então, são decisões que, nesse momento, todos os empresários têm que ter. Todos os empresários agora precisam, se não faziam isso, porque eu conheço muitos empresários que dizem, eu não gosto de contabilidade, eu não gosto da parte financeira, eu só gosto do operacional. Não tem jeito. Agora tem sim que analisar os números da contabilidade, tem que conversar com o contador, tem que discutir os números, tem que analisar o caixa e não simplesmente terceirizar. Agora não tem jeito, tem que fazer isso, tá? Para poder sobreviver à sua história, à sua empresa, né? Então, falei aí sobre o controle de caixa, né, que
mesmo que nós não tenhamos feito, o momento é fazer agora, imediatamente, tá? A partir de hoje, de agora, nesse segundo. Controle de custos, analisar todos os custos. Quais são os custos? Tem como reduzir? Tem como parcelar? Tem como pedir desconto? Tem que fazer na ponta do lápis, tá? Não é questão de gostar ou não gostar. Além disso, temos que aproveitar todos os benefícios que o governo está oferecendo, né? Como a possibilidade de financiar o pagamento da folha de pagamento, como a possibilidade de suspender os contratos, onde o funcionário vai receber do governo, né? Aquele valor por até 2 meses, a possibilidade de redução da carga horária, e vai ter a complementação do governo. Então, tem que usar os benefícios. Os impostos, vários deles foram prorrogados seus vencimentos. Temos que usar. Não, eu quero pagar logo. Eu estou recomendando, paga depois, deixa o dinheiro no caixa, mas deixa reservado, faz o fluxo de caixa direitinho para saber que tem aquela conta para pagar depois, né? Mas, nessa opção, eu sugiro prorrogar e pagar na prorrogação ou parcelar os impostos, tá? Então, são atitudes muito importantes. Então, na minha empresa, eu sempre pensei na questão do caixa, né? Além disso, controlar os números financeiros, enxugar custos. Eu sigo uma frase do Paulo Lemann, do dono da Ambev. Eu sou muito fã da história dele, então já li os livros, tudo sobre ele. E ele fala, cortar custos é que nem unha, tem que cortar sempre. Tá? Então, eu sempre fiz isso e eu sempre recomendo, e agora mais do que nunca, cortar custos que são desnecessários. Eu não estou dizendo para cortar o que é necessário, o que é importante para você entregar um trabalho essencial com qualidade. Isso você precisa gastar. Porque para você ter a receita, primeiro você precisa gastar, ter aquele investimento. Mas o que às vezes não é necessário, é preciso cortar, para que a gente tenha uma reserva para um momento como esse. Tá? O Nan está falando ali, ele está comentando que essa crise ensinou na dor a importância do capital de giro. É verdade. Isso a gente já vem falando, nós consultores, contadores das empresas, a gente sempre fala. Mas o que a gente nota é que muitos empresários, eles trabalham assim, não, vai dar certo, sabe? Um otimismo assim, sem pensar no depois, né? Então, temos que realmente ter o controle dos números, analisar os dados. Não é questão de gostar ou não gostar. Tem que fazer. É necessário, é a saúde da empresa. Então, na minha empresa, eu sempre fiz esse controle, controlando diariamente através de sistema financeiro, mas você pode controlar através de uma planilha, através de um caderno, seja o que for. É preciso controlar, não tem espaço para desculpas. Então, esse controle, né, dos gastos, o controle do caixa, enxugar todos os custos, a folha, ver o que dá para otimizar, para não precisar contratar pessoal acima do que é necessário. Tem muita possibilidade de otimizar, de informatizar, de colocar tecnologia para você poder reduzir seus custos, tá? Então, assim, eu confesso que eu sempre pensei nisso, nesse controle todo financeiro, porque eu sempre me preocupei nos últimos anos com a questão dessa revolução tecnológica. Então, isso sempre me preocupou, né? E por isso que eu sempre fiquei atenta a tudo isso. Então, o que a gente está chamando hoje? Que a pandemia, ela foi um acelerador da tecnologia. Agora, quem não foi pelo amor, foi pela dor agora, né? Porque as empresas, muitas não estavam preparadas, a maioria, para trabalhar home office, e agora tiveram que ir desesperadamente, né? E uns ainda nem foram, ainda estão tentando trabalhar nos escritórios, porque não estão preparados, né? Então, na minha empresa, desde o primeiro dia, a nossa estrutura ela já é toda online, toda em nuvens. Então, eu acredito que tem cliente que nem percebeu que a gente tá home office, né? Porque não mudou nada. A gente continua entregando os balancetes, entregando a folha, respondendo aos e-mails, tudo dentro do prazo normal, né? Então, agora foi fundamental. Então, assim,
Todas essas mudanças, elas são primordiais, tá? E um ponto que eu acho muito importante que o empresário tem que ter é o controle emocional. A gente percebe muito que decisões são tomadas erradamente por questões de não ter o controle emocional, né? Um foco, perdem muito foco, né? Então, nós temos que ter horário, agenda para tudo. Nós, empresários, e eu recomendo isso para todas as pessoas, precisamos ter foco. Então, tem que ter horário para tudo, tem que ter agenda, tem que sentar. Agora, nesse momento de home office, né, que os escritórios, a maioria das empresas estão, tem que fazer reunião todos os dias. As empresas precisam, no início ou no final do expediente, reunir, nem que seja um pouco, mas os diretores precisam alinhar as expectativas, alinhar as ideias e, pessoal, tem que ser todo dia. Por quê? Porque está mudando todo dia, nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. Então, todos os dias, temos que alinhar todas as ideias e todo o planejamento, tá? Então, eu falei um pouco da nossa empresa, né? Graças a Deus, nosso time, desde o início, já está home office e a gente conversa todos os dias para que a gente possa passar essa crise, né? Que a gente não tem certeza de qual o prazo dela, quando ela vai acabar, mas a gente tem aí uma esperança de ser 2 meses, 3 meses no máximo, né? E começa a voltar dentro de uma normalidade, tá? Mas assim, para as empresas de um modo geral, Walter e todos que nos assistem, eu coletei várias dicas que eu queria compartilhar aqui com vocês, tá? Então, por exemplo, as empresas, muitas delas têm muito banco de horas, né? Que são horas acumuladas. Então, esse é o momento de zerar esse banco de horas, tá? Então, primeiro passo, zera banco de horas. É isso que eu estou recomendando para os nossos clientes, tá? E eu recomendo para todos vocês que estão nos ouvindo, conceder férias, né? Então, pode dar férias logo para todo mundo, se tiveram que fechar as portas ou tiveram que reduzir, porque aí já diminui o seu passivo trabalhista, né? Porque se tiver que, infelizmente, fazer uma diminuição da folha, a despesa, o pagamento, o desembolso daquela rescisão já vai ser menor, né? Além disso, se você não tem programação para fazer dispensa, você pode aproveitar aí os benefícios do governo, né, de suspensão ou redução. Além disso, muitas empresas estão se reinventando, gente. Eu assisti uma entrevista onde um empresário ele fornece placas de acrílico fornecia, na verdade, para hotéis, para algumas empresas. E assim, não teve mais nenhum pedido, né? Então, ele colocou todo mundo de aviso prévio, né? Com aquele meio combinado, olha, daqui a 3 meses a gente volta, né? Depois que passar tudo isso, porque não tem mais nada. Então, e numa reunião, né, de direção, conversando com consultores, uma pessoa teve uma ideia brilhante de fornecer aquelas proteções de acrílico que muita gente está usando agora, os hospitais estão usando, eu vejo reuniões em Brasília, o pessoal já com aquelas proteções de acrílico, né? E, nossa, ele começou a ter muito pedido, ele disse, ó, cancela todos os avisos, todo mundo volta a trabalhar. Claro, dentro da segurança, né? Do controle ali de segurança, mas as indústrias, elas estão liberadas para trabalhar, contanto que elas façam todo o controle da saúde, né? As prevenções. Então, são muitas sugestões brilhantes que vão surgindo e que esse empresário ele nem pensava nisso, né? Então, teve que ter a dor para ele poder tomar uma decisão como essa. Tá. Uma outra coisa que tem acontecido muito é que as empresas estão tentando reinventar e agora no e-commerce, né? Que são as vendas online. Então, muitas empresas que não estavam, né, na internet, não tinham site, tudo, elas têm uma possibilidade, por exemplo, de ir para um marketplace. Magazine Luiza liberou, né, para as empresas colocarem seus produtos lá e vender. Existem outros marketplaces também, como o Mercado Livre, né, onde a pessoa pode colocar nessas plataformas os seus produtos
para poder vender, né? Então, não adianta ficar chorando, pessoal, não vai mudar nada, não vai entrar dinheiro no caixa se a gente não vender, né? Então, a gente precisa realmente tomar uma decisão e buscar alternativas. Eu também acompanhei uma outra entrevista do CEO da Reserva, que é uma grande empresa, né, do segmento de roupas, e ele lançou no site, né, uma parceria, porque tem muitas pessoas desempregadas. Então, uma possibilidade de criar parcerias, criando cupons. É como se eles fossem revendedores autônomos dele agora, né? E eles não tinham isso, né? Eles tiveram essa ideia agora por conta de tudo isso e começaram a criar parcerias. Agora, uma das condições que eles criaram para que as pessoas pudessem entrar é que ela tem que ser indicada por um funcionário, né? Então, foi uma parceria muito legal, porque ganha funcionário, né? Ajuda a empresa e dá ajuda a empregar outra pessoa, né? Então, eu sugiro que as empresas que não têm um site, que possam começar a desenvolver agora, porque, gente, isso já era necessário, muito importante, você estar na internet, você ter o seu site, ter as suas redes sociais, mas se não tinha, agora é o momento, tá? E se você não tem ainda e quiser participar desses marketplaces, desses sites, onde você vai poder ter uma visibilidade muito mais rápida, né? E um apoio na logística muito grande. Então, são várias atitudes que as empresas estão fazendo para que elas não tenham que demitir, né? Então, a demissão dos funcionários, ela precisa ser em último caso, né? Quando realmente não tem mais o que fazer, né? Então, assim, são sugestões. Eu também estive lendo sobre uma empresa, uma floricultura no Sudeste, né? Acho que São Paulo, muito grande, que ela entrega, assim, coisas fantásticas. Só que ela não tem mais entrega agora, né? Nessa floricultura. Então, o que ela fez? Ela montou uma parceria com o delivery de alimentos, porque a parte de delivery de alimentação explodiu, né? Então, ela montou essa parceria, como ela já tem sistema, logística e tudo, aí ela começou a fazer parceria com os restaurantes para fazer as entregas, né? Então, assim, são pessoas que uns veem o copo meio vazio, o outro meio cheio, né? Então, são oportunidades. É isso, Walter. Gostaria de complementar mais alguma coisa? Eu tenho outras coisas, se você quiser complementar agora também. Mas o pessoal está falando aqui, olha, da NTW Vila Velha lá, a pandemia também trouxe a libertação de quem trabalha em home office. Algumas pessoas vão perceber o preconceito e entender que não depende do lugar que trabalha o tipo do profissional, e sim do profissional. E o João Paulo está te perguntando o seguinte: boa tarde, Alziete. Algum cliente já fechou? Estão mantendo os pagamentos em dia? No seu caso concreto, como é que está, Alziete? Como é que você está vendo esse mercado? Então, no nosso ramo de contabilidade, né, o nosso trabalho triplicou, né, porque a gente tem que estar fazendo todo o acompanhamento dos empresários, ajudando em férias coletivas, análise de resultados, balanços, muitas coisas. Então, assim, eu não tive, graças a Deus, espero não ter, nenhuma inadimplência por questões da pandemia, tá? Então, a gente oferece um trabalho muito diferenciado, de muita excelência, para que a gente seja realmente parceiro dessas empresas, tá? E, graças a Deus, nenhum cliente nosso fechou também. Rosete, enquanto você estava falando aí, como vai dando exemplo, contando um caso, contando outro, eu fui listando aqui. Você falou sobre caixa, né? A necessidade de segurar recursos dentro do caixa, adiando aquilo que pode ser pago, nem que seja provisionando. Você falou da necessidade de cortar a unha. Você corta todo dia quando você corta custo. Claro que, da forma como você colocou, você não pode cortar desordenadamente, cortar tudo linearmente. Você tem que ver aquilo que te mantém vivo, aquilo que não te mantém vivo. Você falou de captar recurso quando você fala da parte de pessoal, que existem aí vários financiamentos, vários benefícios. Isso dá um reforço do caixa.
Você falou da questão do cliente, de valorizar. Você falou a questão da equipe, né, da importância de manter todo mundo com foco para cima, de zerar banco de horas, de zerar férias. Você falou da questão da estrutura, de otimização de estrutura. Você falou de rever processos, você falou de rever canais, trabalhar com e-commerce, quem não trabalhava, trabalhar com marketplace, que é o que está sendo oferecido, quem já não tinha o site, fazer o site, da importância de ter vários canais. Você falou de foco, né, de pensar positivo, de não perder tempo. Então, assim, de cara você já colocou 7 dimensões, no mínimo, que precisam ser trabalhadas. E eu queria fazer uma enquete com o pessoal, enquanto a gente continua aqui. Pessoal, nas empresas que vocês estão, se você tivesse que eleger uma inovação ou uma grande medida que foi importante para essa crise, é claro que nunca existe só uma. São um conjunto de medidas que impactam e que mantêm as empresas vivas. Qual vocês destacariam? Vai escrevendo aí que depois nós vamos tentar contabilizar essa enquete e ver o que é o mais comum durante esse momento. Enquanto está falando de caixa, Elziete, o caixa ele vem sendo extremamente discutido por todos. E uma das perguntas que sempre fica, nós vamos abordar isso no dia 12 de maio com a Leila Lima, que é diretora executiva da NTW de Conselheiro Pena, da NTW Governador Valadares Solution, da NTW Governador Valadares Vila Isa. Nós vamos trabalhar com reestruturação de capital de giro, quais são as soluções no seu caso específico. Porque quando a gente fala de caixa, não existe uma resposta só. Qual é o prazo de capital de giro que eu tenho que ter? Fizemos uma live com o Márcio essa semana. Tem gente que fala que é 3 meses, que é 6 meses, mas depende muito do seu negócio, né? Depende muito da sua despesa, de quanto por cento da sua despesa que é fixa ou que é variável, né? E aí, se a sua despesa fixa é muito alta e você teve uma queda de receita, você tem que ter um capital de giro maior do que se a sua despesa fixa é baixa e a sua variável é alta. Então, assim, tem todo um cálculo que a Leila vai trabalhar com a gente. Mas, assim, na média, com seus clientes, como é que você tem trabalhado essa questão do capital de giro? Isso. O capital de giro, né? O que eu noto? É que as empresas, elas não se preocupam realmente. A maioria das empresas, né? Então, é preciso pensar nisso aí. Eu recomendo pelo menos 6 meses, tá? Pelo menos 6 meses, garantido, né? Ali aplicado, né? Em alguma aplicação imediata, para poder garantir. Então, a gente nota aí que empresas não têm caixa nem de 1 mês, né? Para garantir. Então, isso realmente é bem preocupante. E tem como fazer, pessoal, independente, mas eu sou pequeno, mas eu sou muito grande, né? Então tem sempre uma justificativa, tá? Mas, assim, a minha opinião é que qualquer empresa, independente do porte, ela precisa ter uma reserva de pelo menos 6 meses de caixa. Olha aí, gente, nós estamos falando de qualquer empresa deveria ter uma reserva aí de em torno de 6 meses para poder fazer frente às suas despesas no caixa, mas nós estamos num país que as empresas, 80% das empresas, têm um capital de giro médio para 7 a 8 dias. Essa é a dimensão da crise que nós estamos trabalhando, né, Zé? E isso é uma questão cultural. Nós não estamos falando só das empresas. O Brasil, proporcionalmente, é um dos países com a menor poupança do mundo. E aí eu estou falando de poupança pessoa física também. Nós não estamos acostumados a planejar a vida. Nós não estamos acostumados a planejar, a pensar no futuro, né? Isso, claro que eu estou falando de uma maneira geral, em percentual da população, em percentuais das empresas, mas isso é um grande aprendizado que vem, porque da mesma forma que quem não tem capital de giro passa aperto em momentos como esse, nós nunca vivemos um momento como esse. É claro que uma crise desse tamanho, ela seria impensável, o que se chama de cisne negro na literatura. Mas cisne negro é um evento imponderável que não poderia ser previsto observando o passado recente, mas quando vem, ele destrói cenários, ele destrói mercados e ele muda estruturalmente determinadas realidades para algumas empresas e para algumas pessoas. Mas, além disso,
a falta de capital de giro, ela faz as empresas perderem grandes oportunidades. Oportunidades de fazer uma boa compra no momento que você tem uma oferta dos seus fornecedores, a oportunidade de fazer aquisição de concorrentes, de carteira de cliente, a oportunidade de fazer uma expansão para um outro mercado próximo. E eu acho que essa mudança de cultura, a reflexão, a dor que esse momento traz, ela pode melhorar muito o ambiente das empresas se elas aprenderem com isso, não é mesmo, Ziete? É verdade. Então, assim, é isso que a gente nota, né? Na verdade, nem as pessoas físicas, nem as pessoas jurídicas, elas têm essa reserva de caixa, tá? Eu digo a maioria, tá? Porque isso é uma questão de... é questão financeira mesmo, né? De educação financeira, né? Que nós não fomos acostumados a isso, né? Não temos uma cultura. Isso já vem sendo falado muito sobre isso, né? Sobre nós, do pessoal da gestão financeira, que nós temos que ter essa cultura e irmos ensinando as crianças desde pequeno a ter essa cultura de economizar, de cortar gastos, né, de coisas que não são necessárias. E o mesmo vale para a pessoa física e para a pessoa jurídica, né? Então, isso é muito importante. Um dado importante também que eu gostaria de falar é que, por exemplo, hoje as empresas, né, a maioria das empresas estão fechadas, e um dado importante é sobre, por exemplo, as vendas do e-commerce, que são as vendas online, né? Então, antes da pandemia, o dado era de que esse percentual ele era de 4 a 5% do total das vendas do varejo. Pensem que não chegava nem a 10% as vendas online, tá? Ou seja, um mercado a se explorar muito e que muitas pessoas têm muita resistência, né? E agora teve que ser feito às pressas, né? Então, uma empresa, por exemplo, como a Polishop, né, do João Apolinário, que é uma pessoa que eu acompanho muito a forma dele fazer gestão, esse dado ele diz que a média do Brasil é de 4 a 5%, né, de vendas online no varejo. A dele já era 20%, né? Porque ele tem vários canais de vendas, né? Televisão, parcerias e tudo mais. Todavia, foi impactante, porque ele tem 300 lojas, vender 20% só, entendeu? Então, eles estão numa luta grande lá para trabalhar a questão de chegar pelo menos a 50% nesse momento de pandemia, para ele poder conseguir pagar os gastos fixos dele, né? Folha e tudo mais. Então, esses são dados muito importantes e que todo empresário precisa cair na real, né? De que ele precisa investir em tecnologia, de comprar computadores e investir em melhor internet, em digitalização de processos. Não é gasto, é investimento, tá? Investir em vendas online. Vejam, 4%, gente, olha o que dá para ampliar aí. Então, eu sempre, como eu volto a dizer, eu sempre achei que a tecnologia ela iria mudar a vida das pessoas, está mudando, mas só que agora foi de uma vez só. Então, se você ainda não começou, né, você precisa imediatamente já traçar um plano de como você vai fazer isso, tá? E precisa começar imediatamente. Gente, isso é muito interessante, porque há algum tempo no Brasil já começa a se discutir aquela história da empresa ser multicanal, que eles dão o nome de omnichannel, mas eu prefiro o multicanal, que é o brasileiro. Ou seja, a ideia da empresa conseguir atender o seu cliente, independente de se esse cliente vai fisicamente à sua empresa, ou se ele é tecnológico e gosta de usar apps, ou se ele usa o desktop no computador, ou se ele usa o telefone, ou qualquer que seja o canal que o cliente, ou se ele gosta de WhatsApp, ou seja, a ideia da empresa, ela fazer negócio em todos os canais, ter um histórico do relacionamento com o cliente, para quando ele vem de um canal e faz uma compra por outro, fala, ô Ziete, você sempre compra por app, hoje você está comprando pelo telefone, ou seja, aquela questão
de estar preparado para poder atender o cliente do jeito que ele quer ser atendido, não do jeito que o empresário quer atender. E muitos empresários, eles continuaram ignorando essa questão do multicanal. Continuar falando, não, meu negócio é físico, ou o meu negócio é só online, ou o meu negócio é só... E agora, a gente está percebendo que as pessoas, elas têm necessidades diferentes. E as empresas que não estão apostando em tecnologia, elas vão ter muita dificuldade. Mas quando terminar esse período, as pessoas vão voltar para a rua. Elas vão voltar a frequentar os lugares. Elas vão voltar a comprar fisicamente. Mas elas terão acostumado também com aquele outro canal. Ou seja, é hora de todo mundo pensar em o que é multicanal. E o que é multicanal não é só vender em todos os canais. É integrar todos os canais para que a pessoa comece a ser atendido por um canal e termine a ser atendido por outro canal. Alguém falou aqui, ainda há pouco, o João Paulo, ele falou o seguinte, que foi proclamado o tão sonhado home office que seja eterno. Eu acho que ele vai ser uma realidade de muitas empresas, mas ele não vai ser a realidade de todas. E você tem uma experiência para poder dizer sobre isso, não é, Alziete? É verdade. Como eu falei desde o início, o meu escritório, o nosso escritório aqui, ele é 100% em nuvens, desde o primeiro dia. Todas as plataformas. Então, com a experiência de passar para o home office no outro dia, né, assim, a minha experiência não foi assim... Eu falei já para o Walter, né, que eu ainda prefiro estar próximo da equipe, né? Eu acho que isso é bom para a pessoa, para o colaborador, é bom para mim também. Eu gosto de estar conversando, olho no olho, explicando. Eu sou professora, né? Mania de explicar tudo detalhadamente, né? Eu acho que faz bem para a pessoa sair de casa, se arrumar, vir para o escritório, conviver com outras pessoas, né? Aqui a gente compartilha as informações, compartilha os dados. Então, o home office, eu acho ele mais, como eu posso dizer, mais isolado, né? Menos sentimental, menos próximo das pessoas, tá? Então, assim, eu acho interessante o home office, acho que ele pode, sim, ser útil para alguns trabalhos específicos, mas para engajamento de time, eu ainda prefiro todo mundo junto. Está todo mundo falando aqui sobre educação financeira, sabe? A falta de uma grande reeducação financeira e a disciplina de fazer direito. Depois vem o outro aqui. Educação financeira deveria ser disciplina na escola. O Fernando, empresários ainda confundem despesas com investimentos. Ou seja, claro, fica claro com a participação, com a dica de todo mundo, que a educação financeira ainda é um grande problema para os empresários brasileiros. Né? Que boa parte dos empresários brasileiros, eles ainda não têm um controle financeiro confiável da sua empresa. Eles não têm uma apuração de resultado por fluxo de caixa. Eles não têm um resultado por competência. Eles não acompanham a evolução do patrimônio deles, da empresa deles, para poder saber se o investimento está certo, se o investimento está errado. E nesses momentos, não tem jeito, né? O único jeito, como você falou, você tem que voltar para o caixa, separar o que é despesa operacional, o que é receita operacional, o que é seu resultado operacional, separar isso de investimento para poder apurar onde você pode cortar, onde você não pode, sem comprometer a sua empresa no futuro, não é mesmo, Ziete? É verdade, foi como eu falei. Nós temos que saber a diferença do que é uma despesa, que você precisa avaliar suas despesas e ver realmente quais são aqueles gastos que você pode retirar, né? Que não são tão importantes para você gerar receitas. Mas você não pode cortar aquilo que é essencial para você entregar o produto com qualidade, prestar o serviço com qualidade. Né? Então, como eu falei,
eu utilizo plataforma o software contábil, ele é em nuvem, sempre foi, porque eu sempre me preocupei de ter uma pane em servidor, de ter alguma coisa que realmente pudesse prejudicar. Então, é um investimento para mim, porque é um pouco mais caro do que aquele que é instalado na própria máquina, todavia, para mim, é investimento. Né? Então, eu tenho consultoria, tenho várias outras formas de manter a equipe atualizada para que a gente entregue um trabalho com qualidade. Isso eu faço questão. Né? Eu não vou cortar aquilo que é essencial para a gente entregar o que a gente quer entregar. Tá? Todavia, a gente não pode fazer investimentos, por exemplo, nós já vamos inaugurar a segunda unidade, mas a gente não pode fazer aquilo que não está ao nosso alcance, tem que ser planejado. Então, teve um planejamento de mais de um ano, né, com os números analisados, com o custo controlado. Então, é isso que eu recomendo. Mas, assim, eu não tenho como obrigar o empresário a fazer isso, né? O nosso cliente, o nosso amigo a fazer isso. Precisa estar conscientizado mesmo, né? Eu ensino isso para os meus filhos, porque é o que eu vejo, né? Toda essa dificuldade que muitas empresas estão passando e que pessoas físicas estão passando é um problema cultural. Né? Então, muitos números querem comparar nós com alguns números da Europa, de fazer um lockdown 100% aqui, fechar tudo, mas e aí, cadê o dinheiro, né? Para ir no supermercado para comprar o seu alimento. Então, isso que é bem complicado, né? Na Europa, eles têm o costume já de ter uma reserva, né? Então, é um pouco diferente, tem que se pensar sempre em tudo. Então, assim, eu gostaria muito de externar, né, que nós temos que estar, apesar de tudo, confiantes, com fé em Deus, que nós vamos passar essa crise de saúde e essa crise financeira que já está aqui, já está chegando, né? E que nós vamos conseguir superar isso. Agora, se mesmo assim, gente, não der certo, a sua empresa não conseguir, calma, começa outro negócio depois, porque a veia de empresário vai estar sempre, né, aquecida. Muitas das vezes, com o que está acontecendo, surgem novas oportunidades de novos negócios. Né? Então, nesse momento, pode estar surgindo novos negócios, estão surgindo, na verdade, e você pode se reinventar, talvez até num novo negócio. Então, tente enxergar as oportunidades que estão surgindo. Então, foque os olhos aí nas oportunidades. Ô, Zé, você tá recebendo uma série de apoios aqui. Ó. Luiz Carlos falando, home office é um pouco frio. Aí, Lusca, concordo plenamente. Equipe junta é muito melhor do que home office. Mas a Liliane está dizendo o seguinte, que com essa crise nós devemos adotar novos hábitos para que a criatividade possa transformar momentos de crise em oportunidade. A gente tem conversado nessas lives, né, nós já devemos estar aí na, sei lá, 10ª, não sei quantas lives, fazendo de 2 a 3 toda semana. Mas nós sempre temos conversado o seguinte, 2 coisas não podem ser feitas nesse momento. Primeiro, é ignorar a gravidade da situação. Né? Nós estamos passando por uma crise que o Brasil não viveu essa crise nos últimos 100 anos. A Europa viveu na Segunda Guerra Mundial. Os Estados Unidos, ele viveu uma crise financeira similar ao que tem até agora, em 2008. Mas tudo indica que ela vai ficar muito mais grave do que foi aquela de 2008. Essas já são as projeções. Então, nós temos que entender a gravidade dessa situação e saber que nós ainda não chegamos no meio da crise. Isso não pode ser ignorado nem pelos mais otimistas. Mas também nós não podemos nos desesperar. E aí, quando você falou, você tem que ter foco, você tem que ter tranquilidade. Nós devemos encarar esse momento dentro das empresas, e isso nós temos discutido muito com os empresários, como uma operação de guerra, onde você tem que estar diuturnamente repensando as suas estratégias, repensando os seus movimentos, repensando o seu negócio. É o momento de rever tudo. Quem é o seu público? Quem é o seu cliente? Eu posso conquistar um novo tipo de cliente nesse momento? Tantas empresas estão fazendo isso.
aquelas empresas que só vendiam fisicamente, que agora estão vendendo online, com delivery, têm conquistado um novo público, né? Aquelas empresas que estão conquistando um novo público que gosta mais de privacidade, elas estão fazendo agendamento, indo na casa. Aquelas empresas que, mesmo trabalhando no home office ou à distância, em vez de esperar o cliente de cumprir o contrato, que é o que nós, prestadores de serviço, estamos fazendo, nós estamos ligando para o cliente e falando, e aí, o que você precisa? Né? Ou seja, nós estamos entendendo qual o valor que nós entregamos para esse cliente, tentando entender o que é fundamental para ele nesse momento para poder mudar a oferta. Às vezes não é mais qualidade, às vezes não é mais quantidade, às vezes não é mais status. E o que é? O que faz falta para esse público nesse momento? Repensar os canais da empresa, os canais que a empresa usa para poder comunicar, para poder se informar, a forma de fidelizar, né? Mas para isso, tem um ponto que é extremamente importante, que você tocou nele, que é a equipe, né, Alziete? Equipe, além da questão de colocar a equipe de férias, se puder agora, para poder zerar esse passivo futuro, de zerar banco de horas, tem um outro ponto que é fundamental. Na hora que essa crise acabar, que começar a retomada, você precisa dessa equipe ali, é essa equipe que vai te ajudar a sair da crise. Não é isso? Como é que você está fazendo essa gestão aí com os seus clientes? Como é que você está orientando? Isso. Então, como eu falei, no nosso time aqui interno, triplicou o trabalho. Então, eu não tem nem como pensar em reduzir, né? Porque o nosso trabalho está muito puxado. E a nossa estratégia foi atendimento mesmo, né? Socorrer aí as empresas, os clientes. Então, eu fico online o dia todo, né? De noite, que não chega mais mensagem, eu acho até estranho, né? Então, assim, esse atendimento, essa proximidade com os nossos clientes, ele é fundamental. Isso não vale só para o meu segmento de contabilidade, para o nosso segmento da rede, e sim para todos os segmentos. Então, se você é prestador de serviço, advogados, consultores, fornecedores de produtos, fica perto do teu cliente, tá? Você não pode, em hipótese nenhuma, pensar em perder cliente nesse momento, né? Então, difícil vai ser, apesar de, no nosso ramo, no nosso nível de qualidade que nós temos da NTW, nós estamos conquistando clientes nesse momento, porque, como a gente falou, então, na verdade, nós da NTW temos conquistado muitos clientes nesse momento. Mas você não pode se dar o luxo de perder algum cliente, então você precisa estar junto. Então, assim, eu estou online acompanhando todos os clientes. E para os nossos clientes, amigos, parceiros, a gente recomenda isso. Estar junto, né? Se aproximar, criar grupo de WhatsApp, se você é um consultor, cria um grupo junto com o empresário, para compartilhar aquelas informações, nem que seja só para ouvir, né? Mas tem que ser parceiro agora nesse momento, né? Os fornecedores de produtos, né? Tenta enxergar, se for possível, se o negócio estiver aberto, né? Ainda, né? Dependendo do segmento, chega lá com todas as proteções, lógico, de saúde, e tenta ver o que pode ajudar, o que você pode ser parceiro nesse momento. Porque só quem é parceiro nesse momento é que vai realmente sobreviver a essas dificuldades que nós estamos passando e que nós vamos passar. Não, é isso aí. Pessoal, nós estamos aí faltando 8 minutos para poder encerrar. O Instagram, ele é muito rigoroso, né, Alziete? Então, nós vamos caminhar para o final. Mas antes de te passar, o Wilson está perguntando aqui o seguinte: como fazemos os empresários entenderem a diferença de custo, despesa e investimento? Qual seria a sua sugestão? Nós estamos discutindo isso com o empresário todo dia, não é isso, Alziete? Exato. Então, assim, não adianta você querer forçá-lo que ele entenda da sua forma. Você precisa explicar para ele da forma que ele entenda, do jeito dele, né? Então, com exemplos que seja do cotidiano dele, né? E essa crise, ela veio realmente mostrar que você pode apresentar em números e em experiências como explicar para o seu cliente.
Então, Alzete, eu sou uma pessoa muito, que eu me considero didática, né? Então, eu explico desde o início, toda a formatação, olha, isso aqui é uma despesa, isso aqui é um investimento, esse investimento aqui, esses ativos, são tudo aquilo que vão te gerar caixas futuros, né? Essas despesas, esse percentual de juros está muito alto, será que você não pode verificar em outro banco, no novo empréstimo? Né? São várias atitudes que, como muitos empresários não têm o hábito de analisar os seus números, eles não sabem, né? Então, é muito importante regularmente, né, mensalmente, apresentar os relatórios financeiros, contábeis, para o empresário de uma forma que ele entenda. Então, eu tenho um cliente que ele tem 70 anos. Eu não posso entregar um balancete para ele, ele não vai entender, né? Então, eu transformo num pequeno gráfico com meia dúzia ali de números em uma única folha, eu levo para ele para a reunião e tento explicar didaticamente aqueles números que se apresentam lá no gráfico. E todo mês ele faz questão de eu ir levar novamente os dados para ele. Rosete, dica de ouro para o pessoal, aquela dica assim final para poder encerrar. Pessoal, a minha dica e é o que eu faço, tá? Tranquiliza a tua mente, apesar de tudo. Você tem que focar muito. Não fica assistindo um monte de notícia trágica, porque isso não vai ajudar, tá? Pelo contrário, vai ser depressivo, né? É o que eu tenho recomendado para o nosso time, os nossos amigos, os nossos clientes, tá? Tem que tomar o seu cuidado, recomendar o cuidado para os seus amigos, mas você precisa ter tranquilidade. Então, esvazia a mente, estuda, planeja, analisa os números, escreve teu planejamento, tem que escrever para ele se realizar, tá? Escreve teu planejamento e monitora. Por quê? Porque todo planejamento ele pode ser alterado a cada dia, a cada nova situação. Vai monitorando, vai acompanhando, e na hora que você precisar tomar a decisão, tome. Tem que tomar. Infelizmente, algumas decisões elas são difíceis, mas elas são necessárias para você não perder o todo. Tá? Então, é isso que eu recomendo. Tome a decisão, seja firme agora e muito foco. É isso, e eu me coloco à disposição. Rodrigo está falando aqui. O momento é oportuno para novas ideias, para novos rumos e com muita austeridade. Isso é uma grande verdade, viu, Rodrigo? Porque, como diz o Zeca Pagodinho, que eu gosto muito, você tem que ficar com um olho no gato e o outro no peixe fritando nesse momento. Né? Então, você tem que ficar com um olho na crise, mas também cuidando do seu negócio. Cuidar do seu negócio, como disse muito bem o Zete aqui, é cuidar de caixa, é cuidar de seus clientes, é cuidar de sua equipe, é repensar a sua estrutura, é repensar os seus processos, é repensar os seus canais de comunicação, os seus canais de venda, os seus canais de pós-venda, os seus canais de fidelização, é ter foco nesse momento e não perder o olho, a visão do futuro. É desse jeito, com muita austeridade, mas repensando, tendo novas ideias, mesmo que você faça com que o seu negócio ele sobreviva. E nós temos que ter dois pesos nessa história. Saber que tem ações que elas só vão funcionar para esse momento de crise. Que passada a crise, elas não irão funcionar para o seu modelo de negócio. Você tem que saber muito bem distinguir isso para que, quando voltar essa crise, você fala, olha, eu mudei meu negócio todo, agora eu estou vendo que não funciona. Sim, existem ações que elas só irão funcionar nesse momento. Mas existem ações que você pode aproveitar para poder reinventar o seu negócio. Passado esse momento, existem não somente os custos que você cortou, você tem que analisar se tem que voltar com todos, ou se você aprendeu a operar o seu negócio com um custo menor, com um novo modelo de negócio, que nós vamos dizer, mas também compreender se você não consegue, com esse aprendizado, gerar uma nova receita.
acessar um novo público, fazer negócio de uma nova forma, ou seja, gerar um valor para para a sua empresa, para a sua atividade, que ele não existia ontem. Antes, quando nós estávamos na zona de conforto, com a empresa indo bem ou indo mal, mas indo de um jeito que estava dando para ir, aí você ia tocando o barco, e esse mercado ele não aceita isso mais. Nós já temos algumas estimativas, tipo do Instituto Fiscal ligado ao Senado, de que se essa crise dura mais 22 dias, um mês, nós vamos levar 10 anos para poder recuperar totalmente dessa crise. Gente, 10 anos é um pouco mais do que os Estados Unidos levou para poder sair da crise do subprime, que é a crise de 2008. Né? 10 anos é o mesmo tempo que alguns países levaram para poder sair da crise que veio da Segunda Guerra Mundial. É muito tempo. E nesse tempo, muitas empresas elas vão ficar para trás. Muitas empresas não vão aprender nada com esse momento, infelizmente. Mas muitas empresas elas sairão preparadas para o novo mercado que vai se abrir. Elas estarão prontas para poder prosperar e ter mais segurança na sua operação. Osiete, eu queria te agradecer muito. Agradecer todos vocês por estar compartilhando conhecimento com todos aqui. A nossa função na NTW hoje, com mais de 100 unidades em 23 estados da federação, o que nós estamos fazendo nesse momento é compartilhar conhecimento. Nessas lives que nós estamos fazendo, todas estão no YouTube, são mandadas para os nossos clientes, transformando isso em artigo para quem gosta de ler. Mas mais do que isso, para todos os que estão nos procurando, discutir um caso concreto, entender como está seu caixa, como está sua estrutura de pessoal, como está seu mercado e te orientar, ser uma pessoa, ser um ombro amigo, uma pessoa para poder, junto com você, pensar os novos caminhos para a empresa. É por isso que no dia 22, às 17 horas, nós teremos posicionamento do RH frente à crise, novas posturas para novos cenários, com o Edmilson e o Sérgio Monteiro. E no dia 24/4, nós teremos crise financeira, como utilizar a negociação preventiva e a recuperação de empresas para reestruturar o seu caixa. No dia 24, às 17 horas, através do YouTube. Osiete, muito obrigado. Pessoal, obrigada, muito obrigado. Pensamento positivo, como diz a Osiete. Foco na sua empresa, foco no seu negócio. Vamos nos preparar para o pior e torcer e trabalhar para o melhor. É desse jeito que nós saímos da crise. Muito obrigado e encerramos aqui hoje. Tchau. Tchau, pessoal.